quais os maiores desafios para os jovens pregadores na atualidade? Você falou de atualidade, né? Nesse tempo de agora. Eu acho que o maior desafio é de você escolher boas referências. Uau! Porque a referência, ela tá ligada aonde você quer chegar. Perfeito. Então, por exemplo, né? O pastor Moisés Martins mora ali perto da Unig. Se eu der como referência o shopping aqui em Campo Grande, ninguém vai chegar lá, não tem como chegar. Então, o que você, jovem pregador, quer do seu ministério? O que Deus falou contigo a respeito do seu ministério? Né? O meu ministério, Deus falou comigo sobre compromisso, sobre santidade, sobre excelência. Então, você precisa procurar referências que te guiem por aquele caminho, né? Que te façam chegar naquele alvo. Então, a primeira questão é essa. Porque falo como alguém que já foi jovem, hoje tem tantas vozes, tem tantos influencers, tem tanta gente falando, e muitas das vezes as medidas humanas, elas entram dentro da igreja, não é? Então a gente acaba tendendo a ouvir quem tem muito like ou quem... Perfeito. Quem tem muita mídia no Instagram, ou quem tem isso, ou quem tem aquilo. É muito fácil ser seduzido por estas coisas, mas que no final, às vezes vão gerar uma frustração, porque na verdade você projeta que ministério é aquilo, que às vezes você não vai alcançar. Naquilo que o pastor Moisés comentou sobre o jovem. E você vai se perder na vocação, porque eu acredito que ministério é uma tarefa que Deus quer que você faça. Eu não sei de quem é a frase, mas assim, faça o que for possível, aonde você está, com aquilo que você tem. Então isso é ministério. Se você entender o que é ministério e você abraçar aquilo que Deus te deu, e a questão do tempo, né? Que o jovem, ele tem aquela coisa, ainda mais hoje que é um mundo tão acelerado, mas por exemplo, você quer ser mestre, eu vou te dar uma boa e uma má notícia. A boa é que é uma excelente vocação. A má notícia é que você vai precisar de, no mínimo, você correndo muitos 10 anos. Eu ia fazer Porque essa pergunta, mas eu não queria. Eu tô sendo assim, bem assim, eu não tô querendo desanimar. Eu tô sendo bem assim. Bem realista. Porque é uma coisa que demanda tempo. Pastor Rafael acho que é Rafael Santos, né? Ele fala, eu já ouvi ele falar em 20 anos, né? Eu acho que o senhor cortou pela metade para não desanimar ninguém, né? Mas eu já... Eu queria aproveitar a fala do mestre André Luiz, porque ele fala de algo muito importante sobre você escolher bem as suas referências. Eu ouvi, pastor Moisés, uma fala, eu não me lembro agora quem disse, mas foi uma pessoa do meu convívio. Ela disse que o mais importante no ministério não é a intensidade, é a longevidade. Muito legal. Sim. Entende? Porque tem gente que é muito intenso, mas você vê que acaba muito rápido. Uhum. E aí entra o que o mestre falou, que o jovem fica focado nisso, porque o jovem já é muito intenso. Né? Uhum. Então ele fica muito focado em quem está sendo muito intenso na rede social, no like, no compartilhamento. Mas eu acho que, na verdade, ele precisa olhar para quem está há um tempo já. É a questão da longevidade, a questão da estrutura. Um famoso pregador do século XX, ele, já no final da sua trajetória ministerial, perguntado sobre o que ele faria de diferente, ele deu uma resposta que muito sensata e muito lúcida. Não precisamos também ficar ao pé da letra do que ele disse, mas o espírito que ele diz é correto, indiscutível. Ele diz: eu teria pregado menos, estudado mais. Eu acho que essa questão é uma questão... Billy Graham? Eu acho que foi o Billy Graham mesmo. Essa é uma questão muito importante. Eu tenho lá em casa, na minha estante, uma coletânea de sermões de John Wesley, fundador do metodismo. Então eu recomendaria, ainda pegando um pouco a carona na pergunta que foi feita ao meu amigo, pastor André, de que um jovem que deseja o ministério de pregador ou mesmo de mestre, ele deve estudar. Estamos aqui falando de educação cristã, então essa palavra tem que estar constantemente voltando aqui à mesa. Muito deve bom, estudar. Perfeito. Então leia, por exemplo, os grandes pregadores, leia os grandes sermões. Quando você lê os sermões de Wesley, não é que você vai ter a mesma unção que ele teve, mas pelo menos vai aprender bem como estruturar um sermão, com início, meio e fim, e com sólidas bases bíblicas.
aquela velha tradição da escola britânica de um sermão muito bem explicado e detalhado, ponto por ponto. O quanto que isso faz falta para formar, uma vez mais uso essa palavra, uma consciência cristã autêntica e uma consciência cristã segura e uma consciência cristã não confusa. É importante demais. Então, estude o máximo que puder. Perfeito. Miguel, quer falar alguma coisa? Então, eu só para realmente... eu acho que então essa é uma das maiores dificuldades do jovem nesse tempo. É a paciência. Ele se preparar. Exatamente. Entende? Porque ele precisa desse preparo. Ele precisa dessa... fazer uma ótima colocação. Assim. Ainda do que está falando rapidinho, não vou tomar muito tempo. Tanto para ser um grande pregador quanto para ser mestre, você tem que lidar com a parte solitária do ministério. Perfeito. Cirúrgico. A parte do bastidor. Sim. Porque hoje, assim, é normal, a gente vive nessa cultura do mostrar, né? Só que você vai ler vários livros que ninguém vai ver você lendo. Você vai estudar e ninguém vai ver você lendo. Vai ser você, a cadeira, uma mesa, uma luz e você ali. Sem glória, sem aplauso, sem parabéns, sem você o cara. O pastor Moisés é um escritor também. Então você senta ali e você fica 6 meses, 1 ano escrevendo um projeto. Depois, às vezes, vai demorar, 6 meses, 1 ano para publicar. Ou seja, você trabalha num projeto 2 anos para aquele projeto ir na mão de alguém. Uhum. E durante aquilo, muitas das vezes, alguém vai dizer assim, mas cadê fulano? Fulano está sumido, e fulano está sem mídia, fulano está sem convite, fulano está sem isso, fulano está sem aquilo. Porque as pessoas não estão vendo o que você está produzindo. Então, você precisa ter essa paciência e entender que um ministério fundamentado é isso. Muita coisa que tem um alicerce oculto, porém profundo, árduo, trabalhoso. Vai chegar um momento que aí você vai ter a oportunidade, com o pastor Moisés vou fazer aqui o merchandising, vai estar com o livro dele lá na Bienal do Livro. Isso. Então, obrigado. Ele vai dar mais detalhes aqui. Vieram no carro junto, eles combinaram isso aí. A gente não combinou nada. Jogada ensaiada. Então, aquele momento ali é precedido de muitos outros momentos que ninguém viu. A mesma coisa é o pregador. Hoje você vê, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, né, que é um dos pregadores mais conhecidos, mas você vê o domínio que ele tem de história da igreja, de teologia. Então, foi muito tempo ali solitário. Sedimentando então não fica solitário, fica com a tua Bíblia, com os livros, e vai chegar um momento em que Deus vai. E sempre aparece, André, alguns livros, algumas obras, e falando aqui de educação também é falar de livros, que são muito interessantes. Há um livro, eu prefiro não citar o nome do autor, embora eu saiba perfeitamente quem é, dado ao fato de que o seu ministério é marcado por algumas controvérsias. Sim. Então, ele, no entanto, escreveu um livro muito interessante chamado A Lei dos Dois Altares, que é uma lógica exatamente desse tipo que você está mencionando. Para que você assuma o altar público, você tem que ter um altar privado e se dedicar bastante tempo ali com Deus. Muito bom. Intimidade com Deus. Então, é bom dizer também para que essa nova geração entenda bem isso, que é preciso tempo de intimidade com Deus para a mínima possibilidade de sucesso de exercício ministerial. Não há sucesso de exercício ministerial sem intimidade com Deus. Ela é de suma importância. Todo o aspecto da erudição teológica, todo o aspecto dos debates intelectuais em torno são importantes, né? Sim, mas é preciso ter... John Wesley seria um exemplo disso, né? Ele tinha intelectualidade, conhecimento, depois ele teve a experiência do coração aquecido. É verdade. E era um ministério que foi exercido com muita unção, né? Exatamente. Os registros históricos dizem isso. Então, eu acho que isso também é muito importante. Muito legal. Eu acho que foi Martin Lloyd Jones, ele falou algo muito interessante, que para cada minuto, né, que você for falar, você precisa de pelo menos 1 hora de estudo, de leitura, né? Então, imagina então, só. Né? Eu estou lendo agora Pregação e Pregadores dele, né? Estou aprendendo muito. Um clássico, né?